Olá! Hoje a nossa análise foca em 1 Crônicas, capítulo 24. É um texto que detalha, assim, de forma surpreendente, a organização dos serviços dos sacerdotes lá no antigo Israel. Exatamente. É fascinante ver como esse capítulo registra a divisão dos descendentes de Arão, né? Eles foram separados em grupos para o serviço no templo, Uhum, e é um processo que envolveu figuras importantes, como o rei Davi e também os sacerdotes Zadok e Ahimelech. Eles eram os representantes, né, das duas linhagens que continuaram, Eleazar e Itamar. certo. A ideia central aqui é a busca por ordem, sabe? E o cumprimento de um mandato divino. Ok, então vamos tentar entender a base disso. Bom, a história começa com os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Isso. Mas aí Nadab e Abiú morreram sem deixar filhos, né? Então o sacerdócio continuou só através de Eleazar e Itamar. Como é que eles organizaram isso na prática? Então, O texto menciona que Davi, com a ajuda do Zadok, que era da linha de Eleazar, e do Aimeleque, da linha de Itamar, separou eles em turnos, em divisões. e aqui tem um ponto bem interessante, que é a atenção aos detalhes e a imparcialidade. Porque existia uma diferença, né? Tinham mais líderes entre os descendentes de Eleazar. Ah, sim, Eram 16 chefes de família, e do lado de Tamara eram só 8. metade, basicamente. Pois é. E para garantir assim a justiça na hora de distribuir as responsabilidades, eles usaram sorteios. Sorteios? Interessante. Sim, sorteios. E não foi algo feito tipo escondido. Tinham oficiais do santuário, oficiais de Deus, das duas linhagens ali presentes, sabe? Hum. Para assegurar que o processo fosse justo, equitativo. E tudo registrado, né? Isso é importante. O texto fala de um escriba, Semaias, um levita, que anotou os nomes na presença do rei e das autoridades. Uhum. E aí vem a lista mesmo. Fica bem detalhado. A primeira sorte coube a Joaribe, a segunda, Gedaías, a terceira, a Harim. E continua assim por 24 turnos. É uma organização assim impressionante. Com certeza. E se a gente olha para o quadro geral, o objetivo era bem claro: estabelecer uma ordem fixa, sabe, para o ministério no templo do Senhor. Uma rotina, um sistema. Exato. E isso seguia as regras que Arão tinha estabelecido, conforme Deus tinha ordenado. Não era só uma questão de organização humana. Tinha um fundo divino ali. E não eram só os sacerdotes descendentes de Arão, não. Os outros levitas também foram organizados de um jeito parecido. Ah, é? O texto menciona isso também, que o restante dos levitas, tipo os descendentes de Anram, Coate, Gerson, Merari, Sim, sim. Menciona brevemente, mas é significativo. Diz que eles também lançaram sortes. na presença das mesmas autoridades. Isso, na presença do rei, de Zadok, Ameleque e dos chefes das famílias sacerdotais e levíticas. E tem um detalhe que eu acho bem relevante. Qual? O texto faz questão de dizer que trataram as famílias dos irmãos mais velhos e mais novos da mesma forma. Ah, entendi. Reforçando a ideia de imparcialidade, né? Exatamente. Mostra um sistema organizado e equitativo para todo o serviço levítico, não só para a elite sacerdotal, digamos assim. Então, para a gente resumir um pouco essa análise, o que a gente vê aqui é a implementação de uma estrutura bem complexa, né? Que era vista como divinamente ordenada e meticulosamente organizada. Tudo para garantir a continuidade, a ordem do culto no templo. Uhum. E o uso de sorteios aparece como uma ferramenta-chave para a imparcialidade, para distribuir as tarefas de forma justa. Perfeito. É isso mesmo. E, sabe, isso acaba deixando uma reflexão interessante para gente. Qual seria? O que essa preocupação toda com organização, com detalhes, com a divisão de tarefas por sorteio, com manter registros, o que isso tudo nos diz sobre as prioridades e os valores daquela sociedade? Boa pergunta. Talvez, assim, a importância dada não só ao ritual em si,
mas também a necessidade de gerenciar as relações, o poder dentro da comunidade religiosa, talvez usando regras claras, processos que fossem vistos como imparciais, né? Para manter a coesão, talvez, evitar conflitos? Pode ser, é algo para se pensar, né? Como que essas estruturas, essas regras, acabam moldando as práticas de uma comunidade e, quem sabe, até contendo tensões internas. Fica aí a reflexão.